Bom dia. Deixa eu dar uma explicada aqui como ficou a questão da dinâmica dessa. Isso não é uma proposta, tá? Isso aqui é uma análise do sistema, um pré-análise do sistema, tá? É, Qual que foi o objetivo desse documento? Colocar aqui o que eu entendi que é necessário nesta primeira versão do sistema, tá? Quando eu falo essa primeira versão do sistema, é que acontece às vezes do cliente ele comprar uma primeira versão e depois de um tempo, alguns meses ele usando, ele começa a sentir o sistema e ele começa a entender que algumas coisas mais seria necessário, algumas mudanças, algumas alterações. Aí a gente faz tem que ter esse tempo, muitas vezes é necessário esse processo, e depois o cliente acaba falando, ó César, vamos ter que fazer agora uma versão número 2 que eu quero que você faça essas mudanças, essas alterações, eu quero agora criar esses módulos, esse recurso, eu quero agora correlacionar esse módulo com aquilo para ter isso, eu quero que essa ação provoque aquela reação, então tudo isso parte com a versão 2. Sempre acontece? Não, às vezes não acontece, tá? Mas 80% das vezes o cliente ele continua o desenvolvimento. Então, quando eu falo que é uma construção, é porque não é um produto físico que a gente vai lá, compra, paga e começa a usar, às vezes não mexe mais, né? Então é uma questão de construção, né? Que, como se fosse uma parceria, né? Muitas vezes aí isso se estende um pouco mais quando se faz o necessário, né? Tá bom? E tem também o pós, né? O pós-desenvolvimento, tem a questão da garantia ali do suporte, entendeu? Que é uma questão opcional. Eu trabalho com código open source, um código de simples manutenção, né, linguagem PHP e JavaScript, qualquer programador programa, então, ou seja, você pode ter o teu programador, o teu TI aí, pode uma pessoa para dar suporte próprio, se não quiser fazer contrato, então eu não amarro o cliente de forma alguma, entendeu? Vamos lá, eu vou explicar um pouco a minha proposta aqui, tendo em vista a complexidade do sistema, que não se trata de um sistema simples, não se trata de um sistema pequeno nem médio, é um sistema de médio para grande porte, né? Está falando do sistema aqui que ele engloba todo o fluxo da empresa, né? Ele também atende aí 4 segmentos diferentes dentro, lógico, um deles tem a maior complexidade, que é a W2 na parte de obras e construção ali, serviços, né? E os outros 3 CNPJ, mas enfim, são 4 segmentos, né, dentro de um sistema. Então eu vou explicar como ficou a dinâmica dessa separação desse conteúdo no Word para sua maior facilidade, tá bom? E o que eu espero? É que vocês analisem tudo, entendam tudo, né? Me corrija, coloque o que está faltando, retira o que está sobrando, corrija o que tem que ser corrigido, entendeu? E vai me devolver esse Word, tá? Eu também fiz muito questionamento no final dele. No final, quando nós tivermos esse documento aqui alinhado, né? Quando isso tudo estiver alinhado e a W2 fala assim, ó, é isso que você tem que me desenvolver na versão 1.0. Aí vamos computar todo o tempo em horas de programação para definir tempo de programação e preço e gerar uma proposta de venda do sistema, tá bom? Mas isso é quando tivermos essa documentação alinhada. Então, a última coisa que eu faço é gerar um orçamento. E eu não tenho pressa de gerar orçamento. O que eu tenho, a preocupação é só a gente alinhar. Porque quando eu gero um orçamento, exatamente o que está no orçamento é o que vai para o contrato. Então, eu não entrego nada mais e nada menos. Tá bom? Então, por isso tem que ser muito bem alinhado. E sistemas são complexos, tá? É bem diferente sistemas porque envolve processos, né? Então tem que ser bem alinhada essa questão, tá bom? Então como que ficou a minha separação do conteúdo? Eu coloquei por títulos e tópicos, tá? Então vindo aqui nesse documento, o primeiro eu trato de módulos do software do CNPJ W2 na parte de obras e serviços, tá? Então aqui dentro eu quis fazer uma trava assim, eu coloquei um título, por exemplo, aqui eu coloquei um título cliente. E dentro daquele título, eu coloquei uma linha onde começa o cliente e outra onde termina, só para você entender certinho. Então, aqui dentro, eu coloquei os módulos que tem ali uma relação direta ou indireta com a camada cliente, tá? Mesma coisa eu fiz na continuação, né? Separei com a linha proposta. Então, aqui algumas coisas relacionadas a propostas. Aí vem fornecedores, módulos relacionados a fornecedores, tanto de equipamento quanto de prestação de serviço. E assim continua até encontrarmos ali uma separação, tá, de um outro título. Então eu vou descer aqui, toda essa parte que eu estou passando aqui é da W2 aqui, projetos e serviços, até encontrarmos aqui um outro título forte lá embaixo, encontramos aqui. Agora eu vou falar sobre módulos do software CNPJ W2 na parte de locadora de equipamento. Aqui é a W2 sendo uma empresa que loca equipamento para a W2 Serviço e para outras empresas concorrentes. E agora eu estou falando só sobre essa locadora. Aí encontra outro título,
módulo do software CNPJ W2 na empresa de projetos. Então, o que tem aqui é sobre projetos. Aí vem o outro CNPJ W2 na parte de corretagem. Então, aqui tem módulos relacionados à corretagem. E por fim, aqui eu acabo tudo que eu passei sobre o meu entendimento aqui sobre isso. Então, dentro desses 4 CNPJ, dentro desses títulos e subtítulos, veja o que mais precisa, tá bom? Então, o que eu quero falar? Eu quero falar que eu preciso de informações com riquezas de detalhes. Nós estamos falando de programação. Ora, programação, qualquer coisa simples leva dias, semanas, meses para programar, tá? Então, se está sentindo falta ali, por exemplo, de um cadastro de alvará para ele ser monitorado, peça, Júlio, tem que ter um cadastro de alvará, tem que ser detalhada a informação. Eu preciso cadastrar, eu preciso programar um timer nele de vencimento por cliente, eu quero que o sistema gere um alerta quando vencer. Então, é assim que eu quero informação, tá? Porque esse exemplo que eu dei agora, em 10 segundos, ele me leva 20 dias para programar, tá? Então, tudo sofre bruta alteração no tempo e no custo, tá bom? E é por isso que eu sou muito claro na proposta e no orçamento, tá? No orçamento. Abaixo do que eu coloquei vem as minhas dúvidas. Então, aqui, ó, dúvidas e necessidades de mais informações sobre tópicos aqui. Então, aqui abaixo eu coloquei tópico que tu me passou, ou algumas coisas que eu tinha em mente. Eu tentei explicar qual que é a minha dúvida e eu pedi sua resposta. Tudo aqui são dúvidas que eu levantei. Então eu preciso que analise tudo que eu coloquei, responda as minhas dúvidas, e quando você me devolver este Word, eu vou refazer e vou te mandar. E quando eu refazer e te mandar, e você fala, Júlio, eu acho que agora a gente chegou num alinhamento, aí eu acho que chega a hora da próxima reunião, tá? Porque senão na próxima reunião eu vou acabar sendo redundante, falando o que está escrito e perguntando o que eu já perguntei aqui, tá bom? Então vamos alinhar o documento para a gente poder dar o próximo passo, tá bom? Então tenha um bom dia e eu aguardo o seu retorno.